Olá, gente, boa noite. Estou de volta aqui, a doutora Josiane Malaquias, para conversar um pouquinho com vocês a respeito dos transtornos bipolares, né? Como eu havia comentado no Instagram, que eu iria falar um pouquinho sobre os transtornos bipolares. Então, a gente agora vai conversar, bater um papo a respeito dos transtornos. O que são transtornos bipolares, né? Ultimamente, a questão bipolar, né? A frase fulano é bipolar, ela está muito sociável, né? Muito reconhecida entre as pessoas, muito popular, né? Porque as pessoas agora, tudo que acontece em extremo, sobre depressão e mudança muito brusca de atitudes, é reconhecido como bipolar. Então a gente tem escutado muito as pessoas comentarem: o tempo está bipolar. Por quê? Porque amanheceu frio, chuvoso, e 10 minutos depois muda totalmente o esquema. Ele passa a ficar ensolarado, quente. Então, as pessoas popularmente chamam isso, né, de tempo ficou bipolar. Assim como alguns adolescentes comentam que as mães agora estão bipolares, porque uma hora elas mandam fazer uma coisa, né, desenvolver uma tarefa e 5 minutos depois elas mudam de ideia e mandam a pessoa fazer outra tarefa. Então, ficou muito popular dizer que as pessoas estão bipolares, mas na realidade a gente está falando de um agravamento de um sintoma, né? É, de um mal-estar, né? Com essa questão da bipolaridade, né? Isso é uma doença, né? Psiquiátrica e psicológica que tem enchido muitos consultórios. E ela está subdividida em duas fases, né? A criatura, né? A pessoa com bipolaridade, ela circula entre a fase depressiva e a fase maníaca, né? E eu escolhi, vamos começar logo pela fase maníaca, que eu acho que é mais identificável no próprio paciente, né? Que é aquele momento de euforia, né? Aquele paciente eufórico, aquela alegria constante, né? Aquele bem-estar exagerado que o paciente do nada começa a sentir. Não quer dizer que a pessoa que fique alegre, que fique eufórica é bipolar, mas a gente tem que perceber se isso fica aparecendo em tempos naquele paciente, naquela pessoa, né? Porque é aí que vai determinar, não é a alegria ou a tristeza, é o tempo em que isso permanece na vida daquela pessoa, né? Então, a gente observa muito no paciente bipolar, na fase da euforia, essa alegria constante, essa atividade psicomotora, a pessoa não consegue ficar parada, a pessoa fica muito acelerada, os pensamentos também são acelerados, né? Ela, ela, ela é muito impulsiva, ela quer tudo ao mesmo tempo, tá tudo bem, tudo maravilhoso, ela não consegue avaliar os contras. Tudo vai dar certo, tudo é muito bom, tudo é muito bem, tudo é belo, é bonito, e isso faz com que o paciente fique muito eufórico, né? Aquele paciente muito dono de si, muito otimista, muito verdadeiro, muito que é uma característica natural, se não for exageradamente, né? Visto isso na questão exagerada, né? Então, é esse paciente que a gente tem que ficar atento, assim como o outro lado, né? Como o lado depressivo do paciente, né? A gente se fala muito sobre depressão, depois até futuramente eu vou conversar com vocês um pouco sobre a depressão, mas nesse caso da bipolaridade, a gente vai ver essa depressão como um agravamento sério na pessoa, né? A pessoa, tipo, não quer mais tomar banho. Então, ela está passando por uma fase
né, de bipolaridade na questão depressiva. Ela passa muitos dias sem querer tomar banho, ela dorme muito, né, ela quer dormir o tempo todo, ela não toma banho, ela não quer comer direito, né, ela fica vários dias presa dentro de casa, ela se recusa a se relacionar com outras pessoas, ela quer ficar muito fechadinha no mundinho dela, né. Então isso são características da bipolaridade, né, quer dizer, é essa diversidade de sentimentos no mesmo espaço, um curto espaço de tempo, entre a euforia e a depressão. Então a gente tem que ficar muito atento aos sinais, isso não é uma coisa que é detectável assim de primeira, a gente tem que ficar observando muito esse paciente, né, porque ele vai oscilar durante a vida, enquanto ele não se enquanto ele não for diagnosticado como transtorno de humor ou transtorno bipolar, a gente tem que ficar em observação na quantidade de vezes que ele entra em crise. É isso que vai determinar o diagnóstico do paciente de transtorno bipolar. Então, assim, é só para dar uma pincelada, né, no início, para se falar de bipolaridade, né, desse transtorno, e mostrar que ele está presente cada dia mais em várias pessoas, em diferentes de idade, né? Até você pode observar isso em crianças, em adultos, em pessoas idosas, mas você tem que ficar muito atento com os sinais, que todos os pacientes eles nos passam sinais, né? E aí a gente vai tentar entender o que, que ele está querendo nos dizer com as atitudes. Então, hoje a gente fica por aqui, né? Eu dei só uma pincelada a respeito do transtorno bipolar, né? E a gente vai voltar a falar mais vezes aqui sobre essa questão da bipolaridade, né? Dos transtornos, mas desde já me coloco à disposição. É, eu estou no Instagram, estou no YouTube e a gente se fala, a gente vai se vendo e vai falando aos poucos, né? Porque muita gente falando a mesma coisa, a pessoa fica um pouco confusa, que cada um tem um histórico diferente, tem uma forma de passar as informações. Eu acho que passando muita informação de uma vez só, a pessoa se perde, né? O leigo, né? O paciente se perde. Então eu costumo falar aos poucos, né? Eu dou uma introdução e depois com o tempo eu vou falando mais a respeito dos transtornos em si. Uma boa noite a todos, um forte abraço, muita saúde a todos e na próxima a gente se vê novamente. Um abraço.